Alô! Hoje é dia 12 de abril de 2013. Pulando da cerca. Não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. Até o cartaz de TV está pulando a cerca. Bom, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturianci, médico. O Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira que há 513 anos pula a cerca. Bom, o primeiro convidado é o doutor Modesto da Silveira, que não pôde vir, mas mandou um recado. Hoje, nesse dia de hoje, há mais de 100 anos, foi assassinado o terceiro presidente norte-americano, McKinley. Foi o Lincoln, Kennedy e o McKinley. Foram 5 presidentes assassinados nos Estados Unidos. Que confusão, né? Bom, mas não vamos perder tempo. Vamos chamar agora o simpaticíssimo, o cultíssimo, o gostosíssimo, o inteligentíssimo, cultíssimo, tesudíssimo, doutor Arnaldo Murter. Engenheiro Arnaldo Murter. Vamos pular a cerca. Pulou. Dois pulou. Tudo bom? Tudo bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete 3 vezes ao dia. Bom, o Arnaldo, que é engenheiro e historiador, fez esse grande livro, a história do colapso da civilização. Hoje vai terminar a série colocando a pós-modernidade. Então, vamos ouvir, está no ar, Arnaldo Murter, com pós-modernidade. Fez xixi? Claro. Então tá bom. Fez xixi, pode começar a pós-modernidade. Bom, Daniel, e meus ouvintes, nossos ouvintes, né? Espectadores. Espectadores, nós terminamos o último programa falando exatamente das novas instituições depois da Idade Média, que você chama de modernidade. Um Estado republicano, onde a pessoa humana toma uma postura de cidadão, quer dizer, sua liberdade é condicionada por leis que ele mesmo aprova indiretamente, porque ele escolhe seus dirigentes. E o modo de produção que sustenta essa civilização é o modo de produção capitalista. Então, houve, no surgimento dessa nova civilização, houve uma debacle do feudalismo. Na medida que os senhores feudais foram quebrando, foi surgindo o capitalismo. E havia, paralelamente ao sistema feudal, cidades-estado que praticavam um regime republicano. Então, o modelo de substituição daquela sociedade, no seu final, por outra sociedade, passava do feudalismo para o capitalismo, embora não se soubesse ainda qual era a natureza do capitalismo, havia uma referência principal que era o poder e a liberdade do cidadão. Já se concebia a liberdade do cidadão, porque já havia cidade-estado com cidadãos no norte da Itália. Então, é essa questão, a questão fundamental para nós compreendermos o que está acontecendo hoje nos nossos dias.
E como o processo histórico ele é conduzido pelo modo de produção, como o feudalismo tomou forma a partir do modo de produção feudal, com os senhores feudais, os camponeses vinculados à terra e os burgueses que viviam nos burgos, nas pequenas cidades, fazendo atividades complementares à atividade agrícola, e um sistema de poder dinástico, coroado pelo rei e, abaixo dele, a nobreza, com uma série de funções, todas elas vinculadas a um sistema de produção econômico que sustentava a sociedade vinculada à terra. Já o sistema capitalista, a terra é o dominante, não é mais a propriedade da terra, mas a propriedade do capital. É uma outra forma de produção. Mas como não havia um poder político capaz de transformar a sociedade, quando houve a derrocada do sistema feudal, o que aconteceu foi o fortalecimento do poder real. Ocorreu o absolutismo, os reis adquiriram mais força ainda. No momento em que a igreja já estava se deteriorando na sua força política, por causa dos conflitos internos, as cruzadas contra os islamitas, a luta contra os islamitas que ocupavam a Europa até 1492, e a cruzada contra os albigenses, que era uma luta interna contra os próprios cristãos. A igreja estava se desgastando e a autoridade dos reis, então, aumentou. Mas, então, a história, ela parece contraditória. E os historiadores, geralmente, enfocam os personagens principais daquela fase, que foram os reis. As dinastias, a luta entre as dinastias. E, na verdade, a questão fundamental era a evolução do sistema produtivo, que era o fortalecimento do capitalismo, que passou do campo para a cidade, assumindo a produção do artesão e da atividade doméstica, que produzia determinadas coisas, como, por exemplo, os tecidos, a indústria têxtil primitiva era doméstica. Mas como isso se dá? Qual é a natureza do capitalismo? Como é o capitalismo que passa a conduzir todo o processo histórico a partir do século XVI, 1500 e tanto, não de forma muito aparente, mas a partir do século XVII, já de forma aparente, com a Revolução Inglesa? É preciso conhecer a natureza do capitalismo, que é a única maneira de nós entendermos o que está se passando no mundo. O fenômeno histórico e os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, qual é essa natureza? O que é o modo de produção capitalista? Enquanto o camponês trabalhava a terra, seja sua, seja comunitária, seja do senhor feudal, e pagava ao senhor feudal, e este aos superiores, aos nobres e ao rei, com parte da sua produção, quer dizer, o produtor era dono da sua produção, da mesma forma, o artesão era dono do seu produto, e ele que vendia seu produto. No sistema capitalista, o capitalista é o dono da produção feita pelo operário, seu assalariado. Aí já começa uma mudança que, na análise, verificamos seja radical. Então, o que acontece? O capitalista compra a matéria-prima, é dono dos meios de produção, do local de trabalho, das máquinas, e arrenda ou aluga a força de trabalho do operário, sob a forma de salário, pago semanalmente ou mensalmente. Isso variava, porque inicialmente não havia nenhuma regulamentação legal
para essa relação de produção. Então, ali começa a funcionar o sistema capitalista com duas questões muito importantes. Uma é a relação de produção entre patrão e empregado. E a outra é a relação de produção entre o sistema capitalista e o seu concorrente fora do sistema. No caso, o artesão, ou no caso, o produtor feudal, no caso da agricultura. Então, esse processo é que vai definindo a sociedade, como ela prospera. O camponês, ele trabalhava muito menos tempo na terra do que trabalhava para o capitalista. No início, a produção, o horário de trabalho do assalariado era 16 horas por dia. Isso aconteceu na Inglaterra até início do século XIX. E o que aconteceu em decorrência disso? Ele produziu mais sob o regime capitalista do que na forma anterior de produção. Então, o regime capitalista tinha condição de concorrer com a outra forma de produção e derrotar o concorrente. E aquilo que ficava mais barato para o capitalista, ele se apropriava dele ou simplesmente dava um desconto no custo, no preço do seu produto para derrotar seu concorrente. Então, houve aquilo que se chama acumulação capitalista. E aí, daí decorre um outro fenômeno que é fundamental para a compreensão de toda a história. Quando o capitalista vende o seu produto, ele vende por um preço de mercado. E o preço de mercado é definido pelo número de horas trabalhadas na produção daquela mercadoria. Como o trabalhador no sistema capitalista trabalhava mais horas, ele produzia mais. E esse mais que ele produzia era o lucro do capitalista. Então, a mercadoria que ele produzia era vendida pelo mesmo preço do outro, mas era uma quantidade de mercadoria muito maior, porque havia uma produtividade maior na empresa capitalista. Então, em termos financeiros, a despesa que o capitalista tinha com a produção era menor do que o custo do seu produto no mercado. Se ele não investisse todo o lucro dele e o sistema fosse fechado, a mercadoria não podia ser vendida. Então, duas coisas têm que ocorrer. Uma das duas coisas tem que ocorrer. Ou o capitalista tem que investir todo o lucro dele para empregar outras pessoas para gerar um mercado para a venda do seu produto, ou ele tem que vender para o mercado fora do sistema capitalista. No início, o mercado fora do sistema era grande. Então, naquele momento inicial do sistema, do funcionamento do sistema, esse grande mercado fora do sistema absorvia esse custo a mais da mercadoria, que é aquele gasto pelo capitalista para produzir. Mas, na medida em que o capitalismo foi se difundindo, e isso aconteceu, sobretudo, a partir da Revolução Industrial, porque a concorrência ficou tão desigual que as outras nações que não a Inglaterra, onde houve inicialmente a Revolução Industrial, tiveram também que se equipar com as novas máquinas para aumentar a sua produtividade.
esse avanço do capitalismo em cima dos países europeus produziu a concorrência. Antes disso acontecer, nós temos que analisar o papel das colônias no desenvolvimento do capitalismo, para poder entender mais tarde o que vai acontecer a partir das crises que o capitalismo vai produzir. Quando os portugueses, a partir da escola de Sagres, do Dom Henrique, infante Dom Henrique, começaram a fazer descobrimentos, e o Colombo tomou conhecimento das técnicas portuguesas e convenceu os reis de Espanha a fazer uma investigação, uma exploração do Oceano Atlântico para encontrar o caminho das Índias pela volta à Terra. Naquele momento, houve uma abertura do mercado e floresceu o capitalismo. Aconteceu um fenômeno interessante, a descoberta da América de um lado, e os empórios que foram se estabelecendo pela costa africana e que depois chegaram à Índia e à China e ao Médio Oriente, através do Mar Vermelho e do Mar Arábico, nós vimos que uma expansão do mercado para o sistema capitalista, de um lado, a migração da mão de obra que estava sobrando na Europa para a colonização, e a complementação dessa migração através da escravidão de africanos. Então, o que é que os comerciantes faziam? Eles usavam o dinheiro que eles apuravam na colônia, vendendo para os europeus o produto das colônias, sobretudo matérias-primas e alimentos. As colônias salvaram a Europa da fome, porque a América é fonte de 200 dos 300 alimentos que a humanidade consome. Então, houve uma revolução na alimentação europeia. Isso resolveu uma série de problemas, inclusive do crescimento da população. Bom, diante desse quadro novo, floresceu o mercantilismo. O mercantilismo era a atividade comercial que acontecia entre os países. Eles fizeram uma triangulação. O dinheiro proveniente da venda dos produtos das colônias na Europa eram usados para a compra de escravos que eram vendidos nas colônias para a produção. O processo todo começou com o sequestro das riquezas dos países colonizados na América. Os espanhóis tomaram tudo o que havia dos astecas e dos incas, e os portugueses não tiveram no primeiro momento essa possibilidade, porque eles não tinham encontrado minas, nem de prata, nem de ouro, nem de pedras preciosas no Brasil. Isso só foi ocorrer por volta de 1700, em Minas Gerais. Mas essa riqueza vinda da América sob a forma de metal precioso, de pedras preciosas, sobretudo do metal precioso, foi muito importante no comércio com a Ásia, porque os asiáticos usavam como dinheiro a pedra preciosa. Eles não tinham metal para o volume de comércio que eles tinham. Então, eles eram um mercado ansioso para a obtenção desses metais, para cunhar moeda e, assim, desenvolver o seu comércio. Então, nós vimos aí como funciona o mercantilismo
E esse mercantilismo, por outro lado, ele criou mercado para o desenvolvimento do capitalismo e aumento da produção capitalista criou negócios para os mercantilistas. Então, um processo de integração. Os séculos dos anos 1500, dos anos 1600 e dos anos 1700 foram dominados por essa forma de comércio aliado ao desenvolvimento da indústria capitalista. A Revolução Industrial, da qual nós já falamos da última vez, quando tratamos do avanço da ciência, aumentou brutalmente a produtividade da atividade das fábricas, né? Tiares mais modernos, máquinas de fiar, trocaram o acionamento da máquina pelo pedal, que é a máquina primitiva, pela roda d'água e depois pela máquina a vapor. E depois entra a locomotiva criou uma outra situação que permitiu uma expansão brutal do capitalismo para o mundo inteiro. Mas antes disso, vamos falar vamos retornar à natureza do capitalismo. O fato do custo, do preço da mercadoria que o capitalismo coloca no mercado ser maior do que o que ele despende para produzi-la, porque ali essa diferença é o lucro, né? Se o capitalista não investe esse lucro e não tem um mercado, ou não tem um mercado para comprar essa mercadoria, há uma crise. E com a Revolução Industrial, o aumento de produção tornou as crises muito graves. A crise que inicialmente afetava a produção doméstica e a produção dos artesãos, das oficinas de artesãos, passou a ter uma repercussão muito maior. Ela atingia as fábricas que tinham menor produtividade. E havia uma dispensa de empregados. As tensões na relação de produção do patrão com o empregado também cresceram. Na medida em que a produtividade aumentava, os empregados reclamavam participação no lucro. E isso é um fenômeno que acontece até hoje. Mas, inicialmente, os empregados não tinham organização, não tinham força política, as unidades fabris eram pequenas, mas, na medida em que a máquina foi introduzida e as unidades fabris ficaram grandes, e passou-se a ter 1.000 até 5.000 empregados numa mesma unidade, houve uma unidade maior entre os trabalhadores e deu-se início a um processo de reivindicação mais forte. Por outro lado, houve a evolução do pensamento humano nesse período. Era um período de transição, onde as coisas se modificavam todos os dias, e as pessoas pensavam mais. A perseguição da igreja foi diminuindo, ela foi perdendo força. E o último ato assim, de maior repercussão foi a questão do Giordano Bruno, que nós já falamos no último programa, que foi mandado à fogueira em 1600, porque apoiava a posição, o sistema do Copérnico, que é o sistema cientificamente comprovado, né? E que também era panteísta,
que via o mundo de outra maneira, ele não era adepto de um Deus antropomorfo, um Deus como homem, a imagem do homem. Ele entendia que o Deus era uma entidade superior que criou as leis naturais e, através dessas leis naturais, administrava o universo. Essa é a posição dos panteístas. Então, esse processo todo, de um lado, a luta de classes que inicia num confronto interno dentro do sistema produtivo do operário com o patrão, o avanço da filosofia e da ciência e a ampliação da atividade econômica pelo mundo, com as descobertas do caminho das Índias e com o Novo Mundo, que produziu um salto de qualidade na Europa, através do fornecimento de matérias-primas e de alimentos, e que enriqueceu a Europa com os metais preciosos. Nesse processo todo, houve uma grande evolução do pensamento, que desagou no século XVIII, 1700 e qualquer coisa, no movimento iluminista, na França. Esse movimento iluminista começou por volta de 1734, 35, quando saíram os primeiros escritos de Voltaire e de Montesquieu. E com Diderot, que era um poeta e um teatrólogo e um cronista de grande importância na cultura francesa, foi fundada a Enciclopédia. A Enciclopédia, ela chama assim porque ela buscou um modelo numa enciclopédia inglesa anterior. Mas, na verdade, era uma editora que permitia a divulgação do pensamento moderno naquela época. Seja ele no campo filosófico, seja ele no campo da poesia, no campo do teatro e no campo da ciência. Um dos colaboradores de Diderot, que ficou muitos anos na enciclopédia com ele, e os dois administravam conjuntamente, era D'Alembert, que era um cientista, membro da Academia de Ciências da França. E ali, aquele movimento com figuras fantásticas como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Galliani, que era um monge, que escreveu um livro fantástico da moeda, em Nápoles, e que depois foi para Paris como representante do governo de Nápoles, um diplomata, né, um embaixador do governo de Nápoles, viveu 10 anos lá e participou intensamente também do movimento iluminista. Esse grupo de pessoas, e mais alguns outros, como Hegel, na Alemanha, eles revolucionaram o pensamento humano. E foi com base neles que se definiu melhor o que deveria ser para a civilização o tipo da organização do Estado, as instituições que administrariam a civilização e a forma de conceber a liberdade humana, através da República. E quem definiu isso com maestria foi Rousseau. Rousseau disse que o homem, por necessidade de sobrevivência, tinha que sair daquela condição primitiva dele. E ele está falando isso dos primórdios da República, aquilo que aconteceu no Mediterrâneo, nos anos 800 a.C., e que deram origem à civilização grega e depois à civilização romana. Quando ele se deparou com uma situação em que ele ou pereceria,
se ele pereceria se não fizesse uma aliança com outros homens, ele conseguiu conceber uma organização que permitiria a ele, abrindo mão da sua liberdade, aquela liberdade que ele dispunha naquele momento, de fazer o que bem entendesse, mas garantiria a ele dar um salto de qualidade. Ao abrir mão de uma liberdade primitiva, uma liberdade animal, de fazer o que bem entende, ele assumia a condição de um cidadão. Quer dizer, uma liberdade condicionada à liberdade do outro. Então, nesse momento, a sociedade ganha um status que ela não tinha ainda. Porque toda administração, seja ela paternal, seja ela do chefe da tribo, seja ela do rei, do imperador ou do faraó, era tirânica. Nós vimos aí numa das dos nossos programas que o primeiro código foi de Hammurabi, 1750 anos antes de Cristo. Então a humanidade vivia um período enorme sobre a tirania. E naquele momento, o Rousseau, culminando todos os estudos feitos a partir de Sócrates, de Platão e outros neoplatônicos, ele chega a uma definição do que deveria ser a república e escreve um livro fantástico chamado Contrato Social. Ali foi o culminância do pensamento em matéria institucional. Quer dizer, aquilo passou a ser uma utopia para a humanidade. Se nós conseguirmos implantar uma república como Rousseau concebeu, em que a nossa liberdade é plena desde que não seja atingida a liberdade do outro par nosso, o outro cidadão, nós teremos alcançado um nível extraordinário de avanço em matéria institucional e no nível de relacionamento da humanidade. Mas isso não aconteceu. A Revolução Francesa se inspirou em Rousseau, Montesquieu, em Voltaire, quando fez a Declaração dos Direitos Humanos. Quando você lê a Declaração dos Direitos Humanos, como foi editada pela Assembleia Nacional Constituinte francesa, depois da queda da Bastilha, logo depois, você vai encontrar lá os critérios, os pensamentos, as ideias de Rousseau, de Montesquieu e de Voltaire. Sobretudo de Rousseau, depois de Montesquieu, sobretudo naquilo que diz respeito à divisão do poder. Mas o cerne da instituição é o pensamento de Rousseau. Mas aí nós voltamos para a natureza do capitalismo para nós vermos por que nós não conseguimos implantar a república como Rousseau concebeu. Essa é a questão. Então, vem a Revolução Industrial, o capitalismo se acumulando o capital, porque esse processo de que o resultado, a riqueza produzida dentro do sistema capitalista, ele, antes de chegar na sociedade, ele chega na sociedade em parte, através do pagamento daquilo que foi usado na produção, os meios de produção, as matérias-primas e a força de trabalho do trabalhador, do operário. Mas ele entesoura uma parte disso. Esse entesouramento é a acumulação do capital. Então, essa acumulação do capital, ela, além de produzir as crises, ela produz uma desigualdade brutal. Então, vamos às crises. Com a Revolução Industrial e a difusão das unidades fabris capitalistas pela Europa, que aconteceu sobretudo no século XIX, que isso aconteceu na Inglaterra no século
XVIII, mas lá no resto da Europa no século XIX. Logo depois da Revolução Francesa, houve uma crise brutal no destino da Revolução. E essa crise ela foi resolvida com uma ditadura militar de Napoleão. Napoleão se transformou em imperador e ele queria o domínio da Europa pela França, porque, em contrapartida, o domínio que a Inglaterra exercia sobre o mundo através da sua armada. A Inglaterra era a rainha dos mares, então Napoleão se dedicou a ser o rei da Europa. E houve 7 grandes guerras. A última foi de Waterloo, a 7ª. E até a 6ª, que ele foi derrotado e foi preso e saiu da França por um tempo, depois voltou. Todas elas foram feitas com a participação da Inglaterra. O que denota que as guerras napoleônicas eram uma guerra entre a França e a Inglaterra. E era por concorrência. Então, vamos dar uma paradinha aqui na história para falar da crise. Então, esse fenômeno, na medida que você chega num determinado momento, que você não tem condição de expandir o mercado na mesma proporção da acumulação de capital, falta dinheiro no mercado para comprar os produtos da fábrica. E aí há uma crise de estoque. E essas crises se repetiram ao longo do tempo. 1810, 1847, que resultou na Revolução de 48, que se difundiu pela Europa toda e que tornou os países europeus repúblicas burguesas. A crise de 73, que foi brutal e que permitiu que os bancos aumentassem a sua participação nas corporações industriais e que criassem um monopólio e os cartéis. A crise de 1900, que ampliou isso, o poder dos bancos. A crise de 1907, que já foi uma crise produzida pelo próprio banco, uma bolha em Nova York, uma bolha de financiamento, porque financiaram mais do que a capacidade de pagamento do consumidor e explodiu essa bolha. E depois de 1913, que foi a crise produzida pelo esgotamento das exportações das estradas de ferro para o mundo. Então, você vê o seguinte, e para resolver essas crises, a primeira providência era fazer guerra, porque a guerra consome parte da produção que não foi vendida, e o governo paga, e depois explora a população, arranca de uma maneira ou de outra o dinheiro para recompor os seus cofres. Então, o capitalismo, além de gerar a crise, gerou a guerra para combater a crise, porque a guerra é uma forma de dilapidação da produção. Então, nós assistimos o seguinte: em 1973 houve essa crise, e essa crise gerou o quê? Gerou uma divisão da África. O Bismarck, primeiro-ministro da Alemanha, ele fez uma reunião em Paris e dividiu o mundo. Já tinha as colônias já definidas e faltava dividir a África. Aí dividiu a África para poder criar um respiradouro para o capitalismo. Mas não foi suficiente e gerou uma série de divergências, porque uns países foram mais agraciados do que o outro. Esse agraciamento produziu a guerra de 1914, entre a Alemanha, que se sentiu prejudicada, e a França e a Inglaterra. Depois disso veio a crise de 29, que foi um desastre monumental. Para resolver a crise de 29, o Roosevelt fez o New Deal,
Esse New Deal amenizou a crise, mas a crise americana só foi resolvida na Segunda Guerra Mundial com o esforço de guerra. E o esforço de guerra da Segunda Guerra Mundial foi tão grande que mobilizou a produção mundial em 50% na fase final da guerra. O PIB mundial era gasto 50% na guerra. Então você vê o seguinte: nós criamos um mundo pela concentração de capital, que para que ele continue funcionando, ele precisa destruir a produção. Agora, recentemente, eles tentaram inventar uma outra forma, que é a produção sem o lucro sem mercadoria, que é a pura especulação. A invencionice em matéria econômica é você dizer que há uma previsão de lucratividade e isso dá valor à empresa, como acontece com as empresas do Eike Batista. É o exemplo mais claro que está aí e que não vai dar em boa coisa. Não vou avançar mais do que isso. A especulação tomou conta do mundo. E esse fato da especulação tomar conta do mundo criou um mundo sem princípios, onde tudo tem que obedecer à necessidade do lucro dos grandes capitalistas. E a forma de fazer isso é o endividamento público. Eles estão levando vários países europeus à falência, o que é um absurdo. Como é que você leva um país à falência? Você vê a questão da Grécia, uma bolha de financiamento. Da Grécia não, eu ia falar na questão de Chipre, uma bolha de financiamento, dinheiro de mafiosos, dinheiro de paraísos fiscais que foram aplicados ali para ser aplicado em dívida pública dos outros países, dinheiro sem lastro e sem origem. E é isso que está dominando o mundo. Então nós chegamos num impasse. Nós estamos vivendo um impasse que não é só econômico e financeiro. É o impasse da civilização, é o impasse de princípios. Só tem uma forma disso se resolver. É a implantação plena da República, e isso implica o seguinte: reconhecer o direito do outro. E o direito do outro é o direito ao trabalho, é o direito ao ir e vir, que os novos donos do mundo não querem que as pessoas tenham. E eles continuam as guerras. Olha, não duvidem se fizerem uma guerra contra a Coreia do Norte, porque o sistema econômico mundial, na mão dos grandes investidores, precisa de uma guerra para manter a sua lucratividade, mesmo que isso leve à catástrofe. Então, nós temos que resolver hoje. Ou nós assumimos a consciência do que está acontecendo no mundo, ou nós corremos o risco de uma catástrofe monumental que vai jogar essa civilização no buraco. Por isso que o livro meu chama-se Colapso da Civilização. História e colapso da civilização. Fundamentado na história, eu mostro como a civilização está marchando para o colapso. Evidentemente que essa exposição minha é muito limitada, porque reduzida no tempo, mas é isso. Nós precisamos tomar consciência do que está se passando no mundo. Nós não podemos sacrificar a liberdade humana, os direitos do cidadão, para que um grupo de aventureiros tenha lucro. E que não admitem que esse lucro seja menor do que o que eles estão tendo. Era esse o recado que eu tinha. Arnaldo, uma aula brilhante. E você está compulsoriamente convidado, vou marcar mais programa para você colocar essa questão do colapso da civilização humana. Está compulsoriamente convidado, vou bater palma para essa aula magnífica, apesar do tempo, mas você está compulsoriamente convidado.
vou marcar com você, para você voltar 3, 4 programas para colocar essa questão com muito mais clareza e dignidade e uma forma não acadêmica de colocar essa questão para todo mundo entender. Olha, vamos terminar o programa cantando 1, 2, 3, pulando a seco com vocês e você vai estar no ar outra vez com o colapso da civilização que está se aproximando. Sem história. Sem história. A tua voz, a tua sensibilidade. Então, 1, 2, 3, pulando a seca outra vez.